Olá, amigos. Este é o programa Falando de Espiritismo, direto da cidade de Jataí, no estado de Goiás. Mais uma vez, falando com vocês a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, à luz da doutrina espírita. Desde já nós agradecemos a todos vocês que nos acolhem em seus lares, que possamos ter uma noite abençoada, onde nós possamos, através do Evangelho, assimilar um pouco mais do conhecimento à luz da doutrina dos Espíritos. Uma boa noite ao Claudinho, que está aqui, atrás dos computadores, aqui nos bastidores. Boa noite, Elmes, de volta aqui com a gente, né? Esteve um pouquinho fora. Que bom que você está aqui. Boa noite. Boa noite, Sam. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos os ouvintes, todos aqueles que estão se propondo a estudar essa noite conosco. Sejam bem-vindos. E sob a luz desse psiquismo espiritual, nós vamos aí mergulhar no Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo que nós estamos estudando é o capítulo 5, Bem-aventurado os aflitos. Estamos aqui no item 11, onde vai falar do esquecimento do passado. Mas, antes de falar, vamos fazer a nossa prece inicial. Mestre Jesus, que nós possamos acerenar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, calar em nossa alma todos aqueles impulsos oriundos do nosso egoísmo, das vaidades que ainda temos, do orgulho que teima em brotar em determinadas circunstâncias, nos embates do dia a dia, nos nossos relacionamentos sociais, afetivos e também no trabalho. Mestre Jesus, que possamos cada dia mais perceber Deus em nosso semelhante e observá-los como espelho da nossa alma, para que possamos nos construir e nos preparar para este advento que nós falamos que é a grande transição. São momentos em que todos nós nos preparamos, que sabemos que no momento oportuno, vamos nos confrontar com a nossa própria consciência, com tudo aquilo que fizemos ou que às vezes deixamos de fazer. Pedimos ao Pai que sob a sua luz nos oriente e esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, amigos, nós vamos falar então do esquecimento do passado. Na quinta-feira passada, já iniciamos este assunto aqui, onde estava aqui presente o Marcos Wagner, que nos deu uma grande colaboração falando deste tema. E hoje nós vamos continuar, visto que é um tema muito importante e muito interessante e intrigante, que às vezes as pessoas até que têm o conhecimento da doutrina espírita questionam o porquê do esquecimento do passado. É benéfico esquecer o passado, esquecer as nossas relações anteriores, o que fomos, o que fizemos? Será que teria algum benefício para todos nós? Ou, na verdade, esse esquecimento, esse chamado véu do esquecimento, seria para nós uma proteção do nosso Pai Celestial? Então, para que nós possamos iniciar os nossos comentários, eu vou fazer uma pequena leitura. E antes disso, já deixar para vocês, quem quiser participar conosco através do telefone, WhatsApp, é 649-9603-1234, ou podem participar também pelas redes sociais, no Facebook ou YouTube. Então, aqui no item 11, parágrafo 3º, diz o seguinte: o homem
ao nascer, traz o que tiver adquirido. Nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco importa saber o que foi, se é punido, é porque fez mal. Suas más tendências atuais são o indício do que nele resta a ser corrigido. E é nisto é que deve concentrar toda a sua atenção, pois do que se corrigiu completamente, não restará traço algum. As boas resoluções tomadas são a voz da consciência que o adverte do bem e do mal, dando-lhe força de resistir às más tentações. Bom, esse é um pequeno trecho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, mas, Hermes, todos têm assim esta dúvida. Será que não seria mais proveitoso que a gente se recordasse da nossa existência anterior para dar continuidade àquilo que não se fez, àquilo que deixou por terminar? E esse esquecimento também, baseado no texto do Evangelho, há como nós perceber alguma coisa, nós termos uma direção pela voz da consciência, por esses impulsos que às vezes nós temos que nos conduz, e também pelos conflitos e atritos que nós temos, né, que percorrer nessa vida. Isso também são indícios que podemos levar em conta para perceber a nossa existência anterior. Não recordar, mas perceber a necessidade. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso, sobre é benéfico, é uma proteção ou seria proveitoso? Bom, antes de dizer se é benéfico, se é proveitoso e se é uma proteção, vou dizer que, em primeiro lugar, é uma lei de Deus. Uma lei natural. Por mais que nós aqui discutamos e discordamos a respeito, o melhor que se faz é sermos obedientes e atentos à lei divina. Então, esse é o melhor caminho, né, para a nossa jornada. Segundo ponto, que nós espíritas, a doutrina espírita nos traz isso com clareza, não só ela, mas desde tempos, né, muito recuados, traz sobre a imortalidade da alma. Então, ou seja, nós não somos um corpo, nós somos espíritos. Então, eu acho que esse é um dos princípios básicos que a criatura humana, que o espírita especialmente, precisa de trabalhar para compreender a sua essência, o que é. Então, eu sou um espírito, eu não sou um corpo, eu não sou daqui, né? Tem uma fala no livro Lázaro Redivivo, onde há um questionamento a respeito das questões do mundo, e Jesus vai dizer assim: nós não somos do mundo, por isso o mundo vos aborrecerá, até que o reino de Deus seja implantado no coração do homem. Então, nós estamos aqui em tarefa. Qual tarefa? Em tarefa de progresso, de crescimento espiritual. De ascensão. De ascensão. Então, esse é o nosso objetivo vestindo um corpo de carne, né? Adquirir maturidade para chegarmos a Deus. Então, tudo isso é efêmero no aspecto de tempo, é temporal. Então, como sendo espíritos, ou seja, esse esquecimento, quando chega no corpo físico, ele é todas as três coisas que você falou, né? Ele é benéfico, ele é uma proteção e ele é um projeto de ascensão, né? Por que eu não devo lembrar? A gente volta a frisar, porque a lei de Deus não permite. Aí, nas questões humanas, nós vamos ver que a lembrança de coisas da nossa existência atual, em muitas delas desditosas, nos fazem muito mal. Então, esse é um ponto de reflexão que serve para qualquer um de nós. Vamos refletir cada um nessa existência em experiências desde a sua consciência. E o passado recente. Né? Passado recente. Você fala, isso eu não quero lembrar, isso me faz mal. Então, imaginemos, né, em situações muito mais difíceis,
quanto dano isso não causaria para o nosso projeto. Aí a leitura é muito clara, né? Ela diz esquecimento do passado, não diz apagar o passado. Então o passado é apenas esquecido momentaneamente, para que nós tenhamos ânimo de fazer uma tarefa nova bem feita, ou de refazer, mas com aquele objetivo de prosperidade, né? Não um objetivo de recuperar, de eu fiz mal feito. Isso é ruim para qualquer um, né? Até na escola, na recuperação, essa palavra recuperação, ela soa mal para o aluno, né? Então criaram quinta avaliação para ficar menos. Essa proposta de, se eu me lembrasse, talvez me ajudaria, ela também não se sustenta, porque, como você disse, muitas vezes recordações recentes já nos perturbam no dia a dia e, às vezes, nos faz odiar, ficar mais contrariados com a vida e tudo mais. Imagina que na doutrina espírita, nós sabemos que a maioria dos nossos desafetos costumam vir no lar. Imaginemos se nós lembrássemos daquele que nós ferimos ou aquele que nos feriu e agora nós estivéssemos recebendo ele como filho, né? É uma oportunidade. Se eu não me lembro, eu posso às vezes sentir a energia. Essa energia talvez não vai ser benéfica, eu vou sentir uma energia que vai me trazer um pouquinho de angústia, mas isso é passageiro. O amor suplanta e a convivência constrói, a convivência edifica e vai sedimentando um novo caminho, apagando, né? E como diz eu estava vendo uma palestra da Anete, ela fala sobre o tempo na encarnação. O tempo é essencial enquanto estamos encarnados, porque com o tempo aqui na matéria, nós distanciamos de eventos que vai lentamente sendo esquecidos e nos permite progredir, dar novos passos. Porque se nós não nos distanciarmos de um evento, por exemplo, uma situação que me ofende, que me marca muito hoje, que me é dolorida. Hoje eu não consigo lembrar daquilo, às vezes choro, às vezes fica endurecido, quer fazer alguma atrocidade, amanhã também, depois de amanhã também, mas à medida que vai passando o tempo, isso vai se amenizando, vai ficando mais leve, e quando passa 1 ano, 2 anos, aquilo ficou um pouco distante, você nem se lembra. Não tem muito significado, né? Às vezes vai causar um pouco de dor ainda, mas você já tem condições, você já elaborou aquela situação em si e já conseguiu trabalhá-la. Então é muito importante a gente perceber que o esquecimento do passado não é uma imposição divina, ela é uma lei natural. E que nos permite, o próprio Cristo falava que nós não tínhamos condições de abarcar todo o conhecimento naquele momento. É gradual, né? E, na verdade, à medida que nós nos materializamos para encarnar, o peso natural da matéria embaça o nosso entendimento espiritual. Então, tudo é num processo natural das leis divinas. Tanto que aquele Steven... não me lembro o nome dele, Stevenson, não sei de quê, é o que fez aqueles 2.000 casos de Ian Stevenson, 2.000 casos de lembranças de pessoas que lembravam-se de encarnações anteriores. Mas por que isso acontece? Por que pessoas conseguem às vezes lembrar e eles percebem, eles narram tudo e ele vai investigar realmente correto? Sutileza da matéria. No meu ponto de vista, porque quanto mais densa a matéria, quanto mais pesado, quanto mais os nossos pensamentos estão se conectados em situações dolorosas, e não digo até da realidade, mas da nossa essência mesmo, materialismo, egoísmo, orgulho, vaidade pessoal exacerbada, ambição exacerbada, tudo isso é materialismo. Então, tudo isso embota. Então, à medida que nós nos desvencilhamos disso, nós vamos reencarnando e alguns flashes nós podemos ter de momentos anteriores, porque já estamos mais saudáveis para assimilar isso. Sem dúvida. E esse esquecimento, né, tanto de coisas nocivas como de boas coisas, ele atua de forma inteligente. E isso partindo do princípio de nós encarnados que temos a inteligência. Isso é perceptível nos seus atos, nos seus pensamentos, durante
a sua experiência reencarnatória, durante esta experiência reencarnatória, muitas coisas, né, afloram em você, né, como flashes, que você recua diante da razão, que você avança diante também da razão. Então, o que significa isso? É um esquecimento que ele não é totalmente, né, concluído em você. Ele está sempre apontando, ele está sempre te cutucando, né? Há um aguilhão que nos ferroa para que a gente faça diferente. Não é assim? Você vai fazer uma coisa e fala, eu sei que isso é errado, mas ainda faço. Olha só. Então, quer dizer, isso é bagagem, isso é experiência adquirida. Isso é experiência adquirida nessa encarnação em muitas coisas. Eu sei que ainda é verdade, é a minha história já me falando, como diz, nós estudamos lá, o self, é aquele, o si mesmo, a sua verdade te mostrando. E eu faço é a minha conveniência da realidade. Então, no seu íntimo, não há um esquecimento absoluto do passado. Isso é tão certo, né? E não poderia ser diferente, porque quando nós retornamos ao plano espiritual, todas essas coisas estão para nós. Com qual objetivo? Porque no plano espiritual a situação é outra, né? É um momento de reflexão, um momento de estudo, de aprendizado, mas ir para o serviço é no corpo físico. É importante a gente falar, existe, no Livro dos Espíritos falam isso, muitas das vezes espíritos encarnam em famílias que eles são totalmente estranhas, justamente para que eles possam aprender com aquele núcleo familiar, né? São aqueles espíritos que se sentem, no dito popular, né? Fala assim, o patinho feio, ou às vezes a ovelha negra da família, né? As pessoas, aí eu não me encaixo, parece que não está nada certo aqui, eu não me reconheço nessa família. Todo mundo tem os seus que encontram, mas comigo é diferente, parece que eu estou à parte. Então, na verdade, é uma necessidade e essa pessoa passa a encontrar um pertencimento ali a partir desse encontro. A família vai começar a abraçá-lo, instruí-lo e juntos eles depois constituirão a nova família. Imagina ele se reconhecesse aquelas pessoas que ali estavam acolhendo, olhando, vendo totalmente estranho, o quanto o impacto seria muito maior, né? Então, há em tudo na vida um propósito. Eu queria ler a pergunta 392 do Livro dos Espíritos, que também ajuda a gente a falar sobre isso. Mas antes, deixa eu mandar um abraço ali para Zeilda Lúcia. Muito obrigado por estar com a gente. Seleni também, boa noite. Seleni Miranda, minha irmã, em Brasília, um abraço, um beijo para você e para todo mundo aí. Obrigado por estar acompanhando a gente, né? Então, na pergunta 392 do Livro dos Espíritos, por que o espírito encarnado perde a lembrança do passado? Os espíritos respondem, o homem nem pode e nem deve saber tudo. Deus assim o quer na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Então é uma ferramenta para que a gente possa se construir gradativamente, né? Para que a gente foi muito oportuno essa comparação, né? Para que a gente vá abrindo os olhos para a claridade lentamente, para que a gente vai se familiarizando com ela. É desse jeito mesmo, não tem como eu saber as verdades absolutas de uma só vez. Isso me impactaria muito e nós sabemos que o nosso vocabulário, o nosso entendimento é pobre para entender as coisas celestes. Então, é natural que assim o seja, né? Sem dúvida, né? Como você disse, esse exemplo, né, da penumbra para a luz, então é preciso de um tempinho, né, para que você possa se identificar, que você possa, né, estar num ambiente confortável. Então é temporário, né? Como que é temporário? A reencarnação é tão curta, tão rápida, que é um tempinho que você está, né, aí se preparando
para rever a luz novamente. Então, é esse processo. Eu penso assim, que a todos que estão estudando conosco, que é de suma importância que a gente amadureça, né, esses princípios básicos em nós, porque o que é mais importante para qualquer um ser humano, se não é aquilo que você está fazendo de melhor agora? É um projeto para realizar, vendo que o futuro será a construção daquilo que eu estou fazendo. O passado me serve como base. Então, qual é a base do passado? É o que eu agora estou instalando para o futuro, fazendo no presente, né? Então, nós reencarnamos, estamos aqui, eu estou Elmes, você Sam, né? Você é um relojoeiro, eu sou um vendedor de pneu, e nós vamos, né? Somos pai de família, esse é o projeto. Ah, mas o que eu fui anterior? O que soma? Vamos fazer algo novo agora, no aspecto da reencarnação. Nós somos a totalidade do que fomos. Justamente, né? Porque o resultado será o nosso esforço. Se a gente ficar, nossa, mas eu fui isso, né? Imagina aqueles que tiveram poder ou que foram ricos e hoje estão sem o poder e talvez na pobreza. Nossa, eu era rico, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Você vai ficar no ontem. Como diz o outro, nós hoje somos a nossa melhor versão. Melhor versão. Nós comentávamos aqui na quinta-feira passada com o Marcos Wagner, ele falando totalmente e exatamente sobre isso. Imagina se nesta reencarnação eu viesse hoje em uma situação de penúria, miséria, e tivesse a minha lembrança espiritual de uma outra vida e me lembrasse que eu fui uma pessoa abastada em uma cidade grande, tinha grandes posses e tudo aquilo, né? Então, como eu ia me posicionar, principalmente se eu me lembrasse, se eu fui uma pessoa de vulto, de nome, uma pessoa realmente notável no planeta, né? Como eu iria me sentir sendo um miserável hoje e sabendo que eu fui ontem? Então, há todo esse processo, às vezes há lições que eu preciso aprender na miséria, que eu não tive condições de aprender enquanto eu tinha abastança, né? Então, eu não pude aprender lá e eu precisei ser privado para que eu pudesse crescer e desenvolver potencialidades que eu não tinha e não pude aproveitar. Na própria questão aí, né, vai dizer que o homem não pode saber tudo. Olha só, quando ele trata o homem não pode saber tudo, está referindo ao espírito encarnado, que ainda não tem a condição de abarcar o todo. E é muito simples. Por que nós não temos? Porque nos falta conhecimento. Como que nós vamos adquirir? Buscando conhecimento. Então, à medida que nós vamos buscando, o homem vai conhecendo mais coisas. Mas todas as coisas, ele precisa de estar já num patamar mais elevado, um espírito superior, né? E não um homem superior, mas um espírito superior. É tão interessante, e o que eu vou falar aqui, as mamães, às vezes, que estão ouvindo, vai entender esse processo. Nós sabemos, pela doutrina dos espíritos, que a justiça divina, às vezes, coloca no mesmo lar, né, e na maioria das vezes, aqueles grandes desafetos, inimigos mesmo. Imagina numa encarnação, você, mãe, recebe como filho uma pessoa que foi seu assassino em uma vida passada e que você não perdoava. Mas que Deus agora, e pela conivência dos dois lados, né, pela concordância, fazem um planejamento reencarnatório para se redimirem através do perdão, da conciliação ali, e para que construísse o amor. Aquela mãe ia receber o espírito que foi seu algoz, que foi seu assassino em uma reencarnação passada. A hora que aquele menino nasce, que ela olha, se ela se lembrasse, ela ia falar, você, eu não quero, meu filho. Será que ela ia ter o amor, o afeto que uma mãe tem com a sua prole quando recebe todo esse desvelo, que é hoje um amor que se aproxima do amor divino, do amor que o Cristo fala que é o amor puro, que se aproxima, que é um esboço, que é esse amor maternal? E quantas vezes mães têm os filhos no seu ventre e sentem-lhe a energia
que são esses desafetos e quantas vezes não abortam, porque sentem a energia. Então, olha só o quanto é importante o esquecimento do passado. Nós vamos ver no livro do André Luiz, a reencarnação de Segismundo, né? Foi um triângulo amoroso, onde ele precisava reencarnar para se redimir, pediu perdão. Aqueles que foram assassinados resolveram recebê-lo no lar como filho, para que ele se redimisse de um passado de delitos. Só que estava pesado demais. Mesmo com a concordância, eles sempre tinham sonhos pesados e não queria ter aquele filho ainda. Foi preciso que os espíritos conduzissem em sonho, durante o sono físico, esses pais para reencontrarem com Segismundo e propor, né, falar da necessidade desse reencontro e prepará-los até que eles resolveram receber esse espírito. Tamanha era a energia que eles sentiam de uma reencarnação anterior. Então veja só o benefício da reencarnação e mais ainda o benefício do esquecimento do passado. E lembrando, né, Sam, que esse relato de André Luiz, ele é muito corriqueiro na humanidade. Ele não é um conto, ele não é uma história. Ele é algo verdadeiro, é fato, que acontece todos os dias nos lares do planeta. E que até foi uma narrativa, já havia acontecido. Então, é isso que nós, espíritas, precisamos de nos atentarmos, para que essa curiosidade, essas indagações, elas fujam do campo do nosso objetivo, né? Elas não nos perturbam. Porque quando a gente envolve isso começa a te perturbar. Ah, se eu soubesse. Eu estava lembrando quando você falava, quer dizer, no século anterior, na Idade Média, às vezes até nos dias de hoje, mas aquelas famílias que eram inimigas umas das outras, que de um lado matava um, o outro vinha matava o outro. Imagina isso, né? Nessa situação, aí alguém, depois de um tempo, cresce um rapaz de um lado e a moça do outro, e se propõe a casar. Como que o pai daquele que teve o filho assassinado por o outro vai aceitar ele entrar e participar e ser da família? Fazer parte daquele grupo familiar? É impossível, não aceitam. Exatamente. Né? Então, por isso que esse projeto divino, essa lei, ela tem o que você falou, ela só tem benefícios. Né? E é isso que nós precisamos de entender. Então sejamos obedientes às leis de Deus. Exato. E outra pergunta, né? Quando retorna o espírito ao mundo espiritual, será que recobra ele imediatamente, né, as suas memórias? Também nós precisamos entender que é um processo, como nós dizemos aqui, na encarnação, a lembrança depende da materialidade em que nós estamos mergulhados, no plano espiritual também. Combina com a resposta anterior, né? Combina. Do escuro para o claro. Precisa mesmo desencarnando, muitas das vezes eu não vou imediatamente deparar com todas as minhas lembranças. Isso voltará gradativamente à medida que eu vá perdendo as impressões da matéria, da última encarnação. E aquilo que é importante para o seu crescimento espiritual. Não vem como te cutucando como um processo punitivo. É interessante porque é o que é bom para você. Isso. Então, aquilo que me faz muito mal, então é preferível que não se lembre agora. Espere mais. Veja bem o caso de André Luiz. Ele desencarnou, ficou 8 anos nas regiões umbralinas, perdido, né? Perdido em processos obsessivos, auto-obsessivo, né, por causa de suas impressões. E depois, recolhido a um hospital, ainda ficou mais um tempo grandioso em trabalho e tudo, e muito depois ele começa a entender o processo, e ainda não teve acesso a todas as suas reencarnações, né? Então ele conta todos esses detalhes, porque não é simples assim. Então depende de como a gente vai se desvestindo a nossa forma perispiritual da forma material. Quando nós levamos muita impressão do mundo em nossa forma perispiritual, isso pesa do lado de lá. Então, muitas das vezes, os espíritos ficam, os chamados obsessores, né, ficam
perdidos no meio de nós, caminhando para lá e para cá, indo para os lares, para o trabalho, sem entender o processo, em estado de perturbação. E esse estado, ele fica, às vezes, um mês, uma semana, 2 dias, 1 ano, 2, 10, 20, 100 anos. Às vezes a pessoa fica em estado de perturbação sem nem se entender. Imagina lembrar de coisa do passado. Então, é muito complexo essa situação. Aqui eu trouxe uma leitura aqui do livro No Mundo Maior, de Chico Xavier, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito André Luiz. Né? Você fez a pergunta, mas você não leu a resposta, ou ela não está aí? Não, ela não é. Você só eu estava fazendo para a gente conversar. Esse texto aqui do André Luiz, ele vai falar um pouquinho sobre isso. Aí também você faz um comentário a respeito dessas memórias que podemos ter ou não, né? Porque às vezes as pessoas têm a ilusão, eu vou desencarnar, vai estar lá meu pai, minha mãe, meus irmãos, vamos encontrar todo mundo e viver numa grande família, né? Pode não ser bem assim. E aí, quem é meu pai e quem são meus irmãos? Pode não ser bem assim, né? Então, na leitura No Mundo Maior de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Em verdade, não há total esquecimento na crosta terrestre, nem restauração imediata da memória nas províncias de existência, que se seguem, naturais ao campo da atividade física. Todos os homens conservam tendências e faculdades que quase equivalem à efetiva lembrança do passado, e nem todos, ao atravessarem o sepulcro, podem readquirir repentinamente o patrimônio de suas reminiscências. Quem demasiado se materialize, demorando-se em baixo padrão vibratório no campo da matéria densa, não pode reacender de pronto a luz da memória. Dependerá tempo a desfazer-se dos pesados envoltórios a que inadvertidamente se prendeu, dentro da luta humana. Também é indispensável que os neurônios se façam de luvas, mais ou menos espessas, a fim de que o fluxo das recordações não modere o esforço edificante da alma encarnada, empenhada em nobres objetivos de evolução ou resgate, aprimoramento ou ministério sublime. Importa reconhecer, porém, que a nossa mente aqui, no plano espiritual, isso eu falando lá, né, age no organismo perispirítico, com poderes muito mais extensos, mercê da singular natureza e elasticidade da matéria que presentemente nos define a forma. Então, olha só, na forma perispiritual, ainda, quando desencarnarmos, nós ainda estaremos sobre o peso desse campo denso que nós temos. Então, quando Chico Xavier fala, Elmes, que a gente precisa preparar para morrer, ele fala mais ou menos disso daí, né? Quais são os seus valores? Se eu sei que eu sou um ser do universo e que estou transitoriamente aqui, por que eu me apegar tanto às coisas do mundo? É vivenciar as coisas do mundo, mas não dar a ela uma importância tão profunda que passe a fincar raízes na sua alma. Porque isto, ao atravessar os pórticos do sepulcro, como diz André Luiz, elas vão nos influenciar, né? As nossas maldades, as nossas vaidades pessoais, a ganância, a sede de poder, tudo aquilo que é material, eles criam raízes e nos acompanham e podem impedir que essas lembranças se manifestem mais rapidamente. O André Luiz fala, e o que nós falamos no início, né? Que não há um esquecimento absoluto do passado. As reminiscências, né? Os flashes nos tocam diariamente. Ato por ato, sempre há uma situação. Qual é a nossa forma, como diz os espíritos, no plano espiritual? Ainda é essa aparência. É a aparência de uma encarnação. Pode não ser a atual, mas é de uma. A qual delas? Aquela que lhe for mais útil.
as lembranças que você terá no plano espiritual são também as que são didaticamente essencial para o seu crescimento espiritual, né? Ninguém está, quando você lendo, eu imaginei, muita gente fala, meu Deus, então quando eu desencarnar vai ser um caos. Não, você está nas mãos do Criador, né? Como diz Francisco de Assis, agora acabou todos os recursos, a neve está tomando conta, e os discípulos dele olhou, mas o senhor está louco, o senhor está saltitando aí na neve, por quê? Porque agora nós não temos mais recursos, nós estamos na mão de Deus. Então agora está na mão do Pai, ele sabe o que faz, né? Então assim, nós estaremos no plano espiritual, pós-desencarne, imediatamente, sob uma assistência incomensurável. Ninguém está abandonado. Ah, mas André está nas suas perturbações interiores, mas em torno dele estava ali toda uma equipe, né, para socorrer, e aliás, socorrendo sim. Só que ele tão perturbado como você falando a respeito de nos preparar para morrer, segundo Francisco Cândido Xavier, então, ou seja, quando a gente finca o pé demais aqui, então dá essa trabalheira toda para eles. Mas é no tempo do mundo espiritual, 8 anos, 10 anos, 50, não é tanto assim. É um momento adequado para a sua maturação. E é importante ressaltar que André Luiz não reviu de pronto a sua mãe, né? Sua mãe já estava em esferas diferentes. Não, mas ele estava por ali, né? Estava, né? Dando assistência. Só que ele não tinha condições. Como nós Nem tudo é dado o conhecimento do homem. Ele não poderia virar mãe naquela época. Como nós não temos condições de visualizar aqueles que nos cercam hoje, porque a matéria embota ainda os nossos sentidos. Exatamente. Então a gente vai analisando as coisas e vai vendo que faz muito sentido tudo. Por exemplo, ao desencarnar, né, algumas pessoas, né, e digo até uma grande parte de pessoas, não percebem que a morte é só uma continuidade da vida. Apenas você deixa a roupa, mas é uma continuidade. Quais são as minhas preocupações se eu estiver no leito da morte? Muitas das vezes. As pessoas falam, meu Deus do céu, como vai ficar minha esposa? Olha, com os empreendimentos, será que ela vai dar conta da empresa? Como que está meu filho? Ah, minha filha está casando, eu não vou ver o casamento. Será que eles vão fazer tudo direitinho? Então, essas preocupações que antecedem, o momento da morte... E até seguem pós-morte. Isso, né? Ao desencarnar, quais serão os pensamentos desse espírito? Ele estará naturalmente com o mesmo pensamento, com as preocupações em que ele desencarnou, porque ele não faz mágica, não dá salto à natureza. Desencarnou, a mente continua ativa, aliás, mais ativa. Apenas o corpo, ele se perdeu. Então, até que ele tome consciência de si, na forma em que está naquele momento, ele vai continuar com as mesmas preocupações seguindo. Da filha, da esposa, se vai dar conta das empresas, de tudo. E isso busca o pensamento dele e o remete para essas situações. Então é natural que ele não vai lembrar da encarnação passada, de vida passada, de quem ele foi, quem não foi. Por quê? Porque ele não está com atenção voltada para isso. A atenção dele agora está exatamente nessas coisas do mundo. E enquanto ele não perceber que tudo se encaixa naturalmente nas leis divinas, e seguir o seu curso, ele não vai começar a perceber a grandiosidade do seu ser, mesmo do lado de lá. Né? Justamente. Há uma outra leitura aqui também no livro Entre a Terra e o Céu, de Chico Xavier, que eu vou fazer também, para que a gente possa nos orientar. Então é um diálogo, né, com o espírito André Luiz de Clarencio. Por que não guardamos viva... Esse André Luiz pergunta para Clarencio. Por que não guardamos viva a viva recordação de nossas existências anteriores? Não seria bendita felicidade o reencontro consciente com aquele que amamos? E Clarencio responde para André Luiz, sim, sim, seria. Confirmava Clarencio. Enquanto nossa deliciosa excursão prosseguia, mas, segue ele, na condição espiritual em que ainda nos situamos, não sabemos orientar os nossos desejos para melhor.
Nosso amor ainda é insignificante migalha de luz sepultado nas trevas do nosso egoísmo. Qual o ouro que se acolhe no chão, em porções infinitesimais, no corpo gigantesco da escória. Assim como as fibras dos cérebros são as últimas a se consolidarem no veículo físico, em encarnarmos na Terra, a memória perfeita é o derradeiro altar que instalamos em definitivo no templo da nossa alma, que no planeta ainda se encontra em fases iniciais de desenvolvimento. É por isto que nossas recordações são fragmentárias. Interessante essa leitura, né? Até a nossa construção cerebral, o desenvolvimento que nós chamamos lá no nosso estudo, o desenvolvimento da nossa psique, ela vai ter esse contributo para que nós vamos desenvolver essa consciência absoluta. Então, nós ainda comentávamos no estudo lá, né, na terça-feira, estudo da série Psicológica de Joana de Anjos, sobre o ego, a nossa realidade, as recordações mais próximas, que você até comentou, que é difícil a gente distanciar delas aqui mesmo, né, que são essas inconsciente pessoal, e o inconsciente coletivo, que é todas as lembranças de minhas reencarnações. Então, isto, através do conheça-te a ti mesmo, é um processo muito lento. Nós vamos falar de conheça-te a ti mesmo nos templos religiosos, as pessoas já repugnam. Por quê? Conheça-te a ti mesmo. E ninguém ainda sabe como fazer esse processo corretamente. Ninguém percebe que esse processo é como você disse ali, que nós até podemos entender parte do nosso projeto reencarnatório se observarmos as nossas tendências e também as circunstâncias em que vimos e também a família em que estamos e também os nossos adversários. Então, quando nós observamos todo esse conjunto, nós temos condições de, talvez, de uma forma fragmentária, reconstruir o nosso projeto reencarnatório. Dá para se fazer isso. Mas esse conhecimento do todo é só com desenvolvimento aqui e lá. E as lembranças são fragmentadas, né? Elas não são tolhidas por inteiro. Então, há fragmentos das lembranças, das bagagens passadas, porque a gente precisa delas. Você falando, eu imaginei, olha só, ao reencarnarmos, né, ou seja, no plano espiritual, quando, né, projetamos a nossa reencarnação, né, ou seja, a gente participando ou não, mas há um projeto reencarnatório, esse projeto tem início e uma trajetória até o final. É isso. E nós, né, vestimos o corpo e nós não estamos preocupados com a parte final, com o fim. Nós estamos envolvidos com a construção inicial. Então, olha como isso é saudável, né? A gente fazendo dia a dia, construindo, mas já é algo planejado, não é? Às vezes você desvia da rota um pouquinho, mas lá na frente você retoma, né? Faz parte da construção. Então, esse é o projeto. E por que eu tenho que ficar, então, agora preocupado em saber o que eu já fiz para trás? Por que eu não olho o meu potencial que eu tenho para fazer agora? Olha o quanto isso é mais importante. E aí ele vai dizer, há fragmentos. Os fragmentos são as minhas capacitações, né? São o meu desenvolver. Isso são fragmentos. Eu consigo fazer isso. Parece que isso não é novidade para mim. Isso são lembranças que chegam. Por quê? Porque não é. Você é um espírito imortal que já aprendeu muito. Lógico que tem a eternidade para aprender, mas eu já estou trazendo algo importante para mim. Por isso que eu sou o que sou hoje. É porque eu construí no ontem. E é importante a gente lembrar que, assim como a psicologia de Carl Gustav Jung fala que o sonho é a porta para o inconsciente, é bom a gente analisar que a doutrina espírita também nos diz que todos os dias nós voltamos ao mundo espiritual.
Morremos todos os dias. Né? Morremos todos os dias. Todo momento em que o corpo físico dorme, descansa, os laços que o prendem ao espírito se afrouxam e o espírito volta ao plano espiritual, onde ele se reencontra com amigos, onde ele pode perceber, visitar entes queridos, e estas lembranças vêm à tona no outro dia como sonhos. Então, estes sonhos também são, na verdade, as suas lembranças. É preciso também separar, né? Não é o tema de hoje, mas há os sonhos fisiológicos e os sonhos espirituais. Uma analogia. Né? Há os sonhos que você guarda nas impressões do dia, né? Do que você viu, do que vivenciou, coisas fortes, e também há os sonhos espirituais. E a gente, lentamente, nos conhecendo, nós vamos perceber a diferença entre eles. Emmanuel também falou sobre esquecimento do passado no seu livro intitulado Emmanuel, por Chico Xavier. Então, na obra, ele fala: na existência corporal, todavia, a alma sente a memória obscurecida num ouvido quase total do passado, a fim de que os seus esforços se valorizem. A consciência, então, é fragmentária, parcial, porquanto as suas faculdades estão eclipsadas pelos pesados véus da matéria, os quais atenuam ao mínimo as suas vibrações, constituindo, porém, esses poderes prodigiosos, mais ocultos. As extraordinárias possibilidades da vasta subconsciências que os cientistas dos séculos estudaram acuradamente, tais forças e progressos adquiridos. O espírito jamais os perde, são parte integrante do seu patrimônio e na vida material podem emergir no exercício da mediunidade, nas hipnoses profundas ou em circunstâncias que facilitam o desprendimento temporário dos elementos psíquicos. Então, o que Emmanuel está dizendo? Ele está dizendo que realmente o corpo, por causa da sua densidade, o seu peso material, ele eclipsa toda esta nossa bagagem espiritual, mas ela não deixa de se manifestar. Por exemplo, na ciência, na arte, grandes cientistas, muitas vezes, nos sonhos, eles têm encontro com aqueles que são professores, amigos, mestres, e eles acabam por desenvolver teses e experimentos que, ao acordar, eles falam: nossa, por que eu não pensei nisso antes? Nossa, tive uma ideia. Isso são fragmentos, são passados do inconsciente para o consciente. Em outros processos, quantas pessoas, e nós vemos isso nos dias de hoje, de crianças que está aí com 3, 4 anos de idade, tocando Beethoven, Bach, sem nunca ter ido a uma aula de piano, por exemplo. Então, são espíritos que passam, que os seus conhecimentos de outra vida conseguem transcender a esse peso e a essa influência da matéria. E assim também no campo da matemática, da física, da arte, quantos espíritos não manifestam esses valores aqui, que é do conhecimento que ele já tinha, ele não adquiriu aqui. E hoje nós podemos ver a mediunidade. Através da mediunidade nós temos condições também de vislumbrar essa parte do inconsciente, e nas hipnoses também, nas chamadas meditações profundas, conseguimos também. Então, são momentos temporários que nós nos desprendemos, às vezes voluntariamente, conscientemente, e podemos entrar em contato com essa enormidade de conhecimento que nós já temos e que faz parte de nós. A gente toma o contato com a realidade, com aquilo... Realidade que somos. Né? Com aquilo que é verdadeiro, né? Então, enquanto é em tarefa aqui, então não nos cabe, né, voltar a todas essas situações, porque as bagagens surgirão.
os dons que nós temos nada mais são do que aquilo que eu já adquiri, né? Isso é patrimônio imperecível, isso você não perde jamais. Aí, a partir da hora que você começa a executar a obra, você é mais ou menos habilidoso, né? Se eu não sou tão habilidoso, é porque é uma obra que eu preciso de aprender mais. Eu sou habilidoso, é uma obra que eu já tenho, já permeei por ela. Então, ela vai soar mais fácil para mim. Então, todos nós que aqui estamos, nós temos algumas situações de maior facilidade, outras já com um grau de dificuldade também, né, maior. Então, isso tudo faz parte dessa lida, dessa experiência, né, dessa escola que nós estamos investidos. Então, o que a gente assim percebe no Evangelho, nesse estudo, no esquecimento do passado, que nós não vamos ainda, como ali vai dizer que ao homem não é dado todo o conhecimento, todo o conhecer das coisas, então a gente precisa de compreender uma parte, que essas situações não vai resolver as nossas indagações de hoje, mas elas vão nos abrir caminhos para que a gente possa ir se familiarizando com a realidade que traz, né? Então, às vezes, muitos falam, não, mas nós estudamos ali, mas ficou do mesmo jeito para mim. Sim, vai ficar. Mas, se você fizer uma reflexão, né, pelo hábito da razão, você vai perceber que você tem que continuar caminhando. Não vai adiantar você emburrar, né? Então, essa lidar com a situação, né, e eu vou continuando, vai familiarizando, e amanhã você vai dizer, agora eu já compreendo melhor. E aí você prepara melhor para a morte. Exatamente. Então, para a gente deixar uma mensagem, que mensagem você deixaria para as pessoas que se preocupam demais com o passado e de menos com o presente? A mensagem que eu deixaria era o seguinte: que não nos preocupemos, mas nos ocupemos com os afazeres de hoje, que já são muitos. Correto. E também é exatamente isso, falar para os nossos ouvintes, os nossos amigos, que não se preocupe com quem você foi na vida passada, o que você fez, quem são as pessoas que te cercam. Se preocupem bastante com o momento atual, porque é o momento de plantio, né? É o momento em que você... E este momento agora é uma consequência natural do passado. Ele é o somatório das suas existências anteriores. Então, tudo que você pensa, sente, faz nesta vida está relacionado com um planejamento previamente já feito por você e também com o auxílio da espiritualidade. É a colheita que você fez, né? Agora você está se nutrindo dela. Exatamente. Então, o importante, a maior importância da vida, o que se faz necessário, é a gente se preocupar com como eu gostaria de regressar ao mundo espiritual, né? Como eu gostaria de regressar? Melhor, né? Então, o que eu devo fazer enquanto ainda tenho essa dádiva da existência corporal? Então, vamos fazer o melhor que pudermos em todos os campos de nossos relacionamentos, para que a gente possa, ao regressar ao plano espiritual, ter aquele que está no livro dos Espíritos, que seria a felicidade para o espírito, né? Consciência tranquila. E por ter fé no futuro, naquele momento a gente vai se ver no plano espiritual, perceber naquelas paragens, naquelas paisagens que a gente sabia que existia e que é a nossa verdadeira casa, né? Tanto é que depois de um período no plano espiritual, né, quando você se apazigua consigo mesmo, não tem reclamação, né? Tudo é normal. Há um novo projeto para que você venha fazer uma nova tarefa, dar continuidade. Volta para as atividades que foram deixadas pendentes. Né? Porque ficaram N's, né, no plano espiritual que a gente
porque lá é o nosso berço. Exatamente. Bom, do esquecimento do passado, eu acho que deu para a gente falar, né, tudo aquilo que a gente deu para lembrar tudo. Gostaria de passar para os nossos ouvintes, né? Então é importante não se preocupar com quem eu fui, é importante preocupar com quem eu sou hoje e com quem eu serei, né? Essa é a maior. E tudo isso passa por estar sempre ligado ao Evangelho de Jesus e também às suas obras, a caridade, sempre, né, como dizia o apóstolo Paulo, fora da caridade não há salvação, né? Fora do amor pelo semelhante não há salvação. Que salvação? Essa redenção da alma que nós falamos. E façamos também uma avaliação da nossa existência até agora, nesse momento. O quanto de bem que nós fizemos, né? O que eu fiz de bom? Como me postei até agora como um ser humano aqui na Terra? Então já dá para você perceber, né, que a grande maioria de nós já fizemos muito mais o bem do que o mal, né? Uma grande parte. Então isso será a sua bagagem para a próxima reencarnação. Então não precisa de você, às vezes, pensar, mas o meu passado... Não, o seu passado foi recheado de coisas boas também. E ele é o alicerce, é a base que te sustenta. As coisas hoje, ruins, né, não foram muitas, mas elas foram cruciais na sua existência, nas suas existências anteriores, mas tiveram muitas coisas boas. Por isso que eu falei, pesa hoje na balança o que você fez de errado, o que você fez de certo. Eu te falo que o que você fez de certo é mais, né? Então isso terá um valor muito grande. Você não vai precisar de preocupar com a lembrança de tudo isso. Já vai estar em você. Pelo que você está fazendo hoje, é sinal que ontem você já ensaiava tudo isso. Exato. Bom, nós chegamos ao final de mais um programa. Esperamos que aqueles que nos acompanharam possam ter entendido um pouquinho mais o porquê do esquecimento do passado enquanto estamos encarnados. E que a gente possa, cada dia mais, buscar o maior entendimento, né? Porque, como disse o Cristo, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Só a verdade, só o conhecimento é capaz de nos livrar da ignorância de nós mesmos, né? Daquilo que eu desconheço, eu tenho que passar a conhecer. Então, desde já agradeço a todos que nos acompanharam, muito obrigado. Obrigado, Claudinho, por nos acompanhar aqui, não desistir aqui, não desligar os aparelhos, permitir que tudo corresse corretamente bem. O Claudinho está ali, ninguém vê ele, né? Ele é o Lombardi. Boa noite, Elmes, aí você faz suas considerações finais. Boa noite, Sam, boa noite, Cláudio, né? É a nossa base aqui para que esse programa chegue aos ouvintes, né? Agradecemos a todos que estudaram conosco, a equipe espiritual que nos auxilia, né? Que nos inspira, e agradecemos, né, a Allan Kardec por ter aí trabalhado duramente para trazer, né, essa luz para todos nós, que é uma luz para a humanidade. E para encerrarmos, nós vamos dizer obrigado, meu Deus, pela vida, pelo seu amor, por cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque nos enviou Jesus, nosso guia e modelo, para que não ficássemos perdidos, sem saber para onde ir, com quem ir, como ir. Jesus é o sol de nossas vidas. Obrigado, Divino Mestre, querido irmão. Obrigado aos espíritos protetores, amigos, companheiros, que já em trabalho, nas diversas searas que Jesus nos oportuniza, vem nos chamar para participarmos aqui na vida de encarnados, fazendo o melhor que pudermos. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela família, pela oportunidade de aqui estarmos nesse momento. Obrigado, Senhor, por cuidar de todos nós. Que o seu amor nos envolva, e envolva, Senhor,
todo o nosso planeta, nesses dias aonde a turbulência, aonde a convulsão social parece tomar conta da humanidade. Mas sabemos, Senhor, que Jesus é o governador, que Jesus tem autoridade e está sempre nos guiando sob as suas devidas ordens. Em teu nome nos permita, sim, dar por encerrado esse momento e que a paz visite o coração de todos. Que assim seja.